E olha só, líderes das maiores economias do mundo participam, melhor dizendo, nesse fim de semana da cúpula do G20. Inclusive, o nosso correspondente, o nosso analista sênior está lá, Américo Martins, a gente já conversou com ele. A expectativa é que Luiz Inácio Lula da Silva chegue às 8h30 da noite, né? Do local, lá na Índia, né? E a gente sabe também que esse evento conta com a presença do presidente Lula e do líder americano Joe Biden. Mas a reunião vai ter algumas ausências importantes, como a do presidente da China, Xi Jinping, e também do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Essa reunião promete ser a mais polarizada da história do grupo e as divergências sobre as questões climáticas e também a posição dos países integrantes do bloco em relação à guerra na Ucrânia podem resultar em um encontro sem uma declaração conjunta final. E é por isso que a gente já tem aqui no nosso telão. A gente vai acionar agora a Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Bom dia, Fernanda. Obrigado demais por estar com a gente aqui na CNN Brasil, né, por ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco para nos elucidar, né, a respeito desse G20. E eu queria saber, né, esse é um G20 diferente, o ano vai ser marcado justamente por esse racha, né? Alguns assuntos vão permear, guerra na Ucrânia. O que a gente pode esperar quando a gente fala de consenso nessa reunião? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Renan. Prazer estar aqui mais uma vez com você, com todos os nossos assinantes. Olha, você tem razão quando você diz que esse é um G20 especial, né? Especial porque ele acontece no momento do mundo em que alguns elementos, sem dúvida, são muito prementes, como é o caso da polarização, da divisão de posições, da dificuldade justamente de encontrar pontos de convergência. Nós temos no centro de tudo isso a guerra da Ucrânia, que tem sido o tema mais sensível quando a gente fala no diálogo, sobretudo entre Ocidente e Oriente. Então, sem dúvida, a Ucrânia é um ponto nevrálgico que dificulta a realização de acordos dentro do âmbito do G20. E não só isso, nós temos também algumas tensões regionais, disputas de poder entre as potências envolvidas, que também demonstram essa dificuldade adicional. Você mencionava sobre as ausências, né, que marcam o G20, e sem dúvida essas duas principais, Xi Jinping e Putin, elas estão, cada uma delas, relacionadas a esses dois elementos que eu falava, né? O Putin até tinha sua presença aguardada, porque a gente sabe que uma das razões pelas quais ele não tem participado de conferências internacionais tem a ver com a possibilidade de que ele seja preso em função de tramitações que aconteceram no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Ocorre que a Índia, que cedia o G20 nesse final de semana, não é signatária do Estatuto de Roma e, portanto, não precisa necessariamente aderir a esses protocolos, de modo que muita gente imaginava que podia ser uma oportunidade, né, um pouco mais confortável ao Putin em matéria de comparecimento. Ainda assim, ele optou por não dar palco e nem visibilidade a esse evento. E no caso do Xi, além das questões envolvendo a Ucrânia, sem dúvida um dos vetores, um dos fatores que influenciou a ausência dele nessa cúpula são as divergências que a China também tem com a Índia, que é o anfitrião da vez. Então, é um encontro cercado de muitas arestas difíceis de aparar. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, o acordo prévio desse documento que vai ser formalizado agora no final de semana já passou por um debate enorme, muita gente falando que os diplomatas e técnicos envolvidos na negociação não conseguiam sequer fechar um texto que fosse de comum acordo, sem contar outros elementos simbólicos, como a chamada foto de família, né? Aquela foto tradicional que os líderes costumam tirar, muita gente achando, inclusive, que vai ser inviável dessa vez. Ou seja, para uma estrutura como o G20, que tem como princípio básico o consenso, todas as decisões do G20 são, por regra, baseadas em consenso, a gente pode imaginar que vai haver uma grande paralisia, uma certa desilusão, viu, Renan? E, Fernanda, ainda pegando esse gancho que você nos trouxe da ausência, né, do Putin, do presidente da China, né, Xi Jinping, eu te pergunto, pode significar um esvaziamento da cúpula, até mesmo os dois países, de certa forma, não dando tanta importância como em anos anteriores ao G20?
Sem dúvida, Renan. Isso demonstra que o mundo, né, como um todo, e as estruturas de governança global existentes, elas estão enfrentando um momento de encruzilhada, né? Quer dizer, nós temos a configuração de poder internacional se alterando, uma transição hegemônica, pautas de interesses que são divergentes, e essas dificuldades elas acabam repercutindo naquilo que nós já temos postas como estruturas de governança. Então, não só a ONU que enfrenta... Eu acho que a gente teve um pequeno problema com a Fernanda. A gente estava conversando a respeito do G20 com ela. Enfim, vamos ver se a gente consegue retomar. Em breve a gente conversa com ela mais uma vez, mas deu para entender a análise, acima de tudo, da Fernanda a respeito da cúpula do G20, trazendo um pouquinho desse olhar, né, dessa cúpula que é tão importante e que conta nesse momento com uma situação, acima de tudo, de conflitos internos. É possível não termos o resultado que a gente esperava, né? Enfim, mas eu acho que a gente retomou aqui com... agora sim, retomamos. Fernanda, tudo bem? Por favor, continue com o seu raciocínio. Agradeço. Imagina, Renan, olha só, o mundo anda tão caótico e problemático que até falar dele suscita a crise, né? Bom, enfim, o que eu ia dizendo é que nós estamos numa transição hegemônica, nós temos mudanças em relação à dinâmica de poder e as estruturas que existem, elas precisam sofrer atualizações para dar conta desse mundo em transformação também. Então, não só o G20 vai mostrando esse esvaziamento, dificuldade de chegar a resultados, como todas as outras estruturas, né? A própria ONU, eu ia dizendo que vai se reunir agora em setembro também, e certamente o tema da reforma vai voltar a aparecer. A gente está falando, portanto, de uma necessidade de revisão, né, dos acordos, tratados, instituições, para que eles possam se adequar a essa nova realidade. Só que não tem fórmula pronta, né? Esse é o problema. Lembrando que o G20 surgiu no final dos anos 90 como um grande fórum de discussão internacional, intergovernamental, naquele momento muito centrado em questões de ordem financeira, porque o mundo estava passando por uma série de crises dessa natureza. E de lá para cá, o escopo de atuação do G20 foi sendo aos poucos ampliado e ele passou, portanto, a ser um palco de discussão de vários assuntos para além das questões financeiras. Quando a gente estava mais restrito aos temas de ordem econômica, a criação de consensos não parecia tão difícil. Mas agora, quando a gente cria um spillover, né, um alargamento dessa discussão para temas de segurança, para temas de estabilidade regional, quando a gente está falando a respeito de valores, né, o respeito a uma série de agendas em particular, isso tudo já move em direção a um lugar muito mais delicado os debates. Então, há ao mesmo tempo essas duas coisas acontecendo, o mundo se transformando e trazendo complexidade a esse cenário e, ao mesmo tempo, o próprio G20 tendo, ao longo dos anos, ressignificado o seu papel, empurrado os países para lugares onde a criação de convergências é mais difícil, viu, Renan? E, Fernanda, a gente teve, como você nos trouxe, né, uma mudança de olhares para os problemas, né? Agora a gente tem um meio ambiente que deve tomar conta aí de um dos principais assuntos dessa reunião, desse encontro na Índia, né? A CNN apurou que o Brasil vai defender que as nações ricas paguem as contas pelas mudanças climáticas. Primeiro, o que a gente pode esperar desse posicionamento do Brasil? E segundo, quais serão os principais pontos abordados aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve estar chegando, né? Chega por volta das 8h30 da noite à Índia, horário local. É verdade, Renan, e é uma presença super esperada, não só pelo protagonismo, né, que o Brasil assumiu nesses últimos meses, de retomada da sua agenda intensa de política externa, mas porque, lembrando, o Brasil é o próximo anfitrião a receber o G20, né? O Brasil assume a presidência do G20 agora no fim do ano e o próximo encontro, inclusive, será realizado aqui no nosso país. O presidente Lula, não à toa, vai ser o responsável por fazer o discurso de encerramento do encontro na Índia, onde ele
deve apresentar não só a posição do país, como também aquelas que vão ser tratadas como prioridades, né, as agendas prioritárias da nossa presidência. E o que tem sido dito, sobretudo nos bastidores do Itamaraty, é que o presidente Lula, como você mencionou, vai bater muito fortemente na tecla do meio ambiente, que tem sido um legado importante, né, da nossa inserção internacional. Além disso, vai trazer a pauta social como algo central que precisa ser debatido, sobretudo o combate à pobreza e à fome, e há uma expectativa de que ele também fale um pouco sobre questões de gênero, né? Então, sobretudo de mulheres. Então, há essa agenda no radar. Em relação ao tema de meio ambiente, a essa demanda que você citou, isso de fato é convergente com a posição brasileira ao longo dos últimos anos, aliás, não só em relação ao Brasil, historicamente, mas também em relação aos países emergentes, o chamado Sul Global. Existe um conceito em relações internacionais que apareceu em várias das negociações multilaterais nos últimos anos, que é a ideia de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, todo mundo reconhece que o tema ambiental é um tema de interesse universal, todos devem contribuir, todos os países devem se responsabilizar, mas, ao mesmo tempo, o pedido desses países em desenvolvimento emergentes é de que esse nível de responsabilização acompanhe o nível de capacidades, ou seja, quem pode contribuir mais e quem não pode contribuir menos. O Brasil já defendeu essa posição antes, deve voltar a defender essa posição e, aliás, deve transportar essa lógica também para pensar nas reformas das instituições multilaterais, como eu falei, e nessa divisão de interesses que tem marcado, sobretudo, a guerra da Ucrânia. Então, eu diria que essa é a pauta do dia, né, o cardápio do chefe lá na Índia para esse final de semana, viu? E a gente vai estar de olho em tudo, viu? Obrigado demais. Conversamos com a Fernanda Manhota, coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Obrigada, Renan. Sempre um prazer falar com vocês, com os nossos assinantes. Desejo um ótimo fim de semana para todo mundo acompanhando Nova Delhi lá na Índia. Estaremos de olho. Muito obrigado.